Bom dia, Marcos. Eu sou o João Vitor e junto com meus colegas Augusto, João Arthur, Jefferson e Lindenberg, viemos apresentar o seminário de arte sobre cubismo. Nesse seminário a gente vai falar sobre a origem, sobre o que é o cubismo, as principais características desse movimento, as fases dele, os principais artistas e obras, entre outros pontos. O cubismo foi um movimento artístico que surgiu na França em meados do século XX, entre os anos de 1907 e 1914. Ele se caracterizou pela inovação na forma de expressar a arte, pois naquela época a ilustração era da realista natureza e a perfeição das formas eram as principais características estéticas. O grande pintor Pablo Picasso, junto com George Braque, foram os responsáveis pela criação desse movimento artístico. Olá, professor. Meu nome é Augusto e a parte do slide que eu fiquei é sobre o que é cubismo. Bem, o cubismo ele foi um movimento artístico vanguardista europeu que se caracterizou pela utilização de formas geométricas para retratar a natureza. Ou seja, os pintores eles pararam um pouco de fazer as pinturas da época e começaram a fazer as pinturas cubistas, no caso, desenhando mais formas geométricas e tal. O cubismo ele é marcado pela representação de figuras da natureza a partir do uso de formas geométricas. Nessas pinturas podem ter casas, podem ter paisagens, coisas da natureza com formas geométricas, cubos, triângulos, quadrados e afins. O artista cubista deixa de lado o costume de utilizar a aparência real das coisas como aconteceu durante o Renascimento. Bem, aqui nós temos a esquerda, perdão. Nós temos uma pintura típica de autores renascentistas, né? Que é uma pintura normal e tal. E à esquerda a gente tem uma pintura do cubismo, né? Que os pintores cubistas eles queriam quebrar essa regra, né, de pintar as coisas normais e começaram a pintar formas geométricas nas coisas e assim surgiu o cubismo. Essas duas fotos são só apenas uma comparação para o senhor saber como que era a representação de uma pintura do Renascimento e ao lado uma pintura cubista. Olá, professor. Aqui quem está falando é Lindenberg e eu vou falar um pouco sobre as características do cubismo. O cubismo é o primeiro movimento das vanguardas europeias. O que são essas vanguardas? É uma representação de um conjunto de movimentos artísticos culturais que ocorreram em diversos locais na Europa a partir do início do século XX. O cubismo surgiu em 1907 com a obra As Senhoritas de Avião, de Pablo Picasso. Uma das características é a representação das figuras em vários planos, buscando chegar a uma tridimensionalidade na pintura, exibindo as formas em planos irregulares. Este movimento artístico evidencia uma série de características muito próprias das quais podemos destacar a substituição da natureza por figuras geométricas, por exemplo, a representação das partes de um objeto no mesmo plano, a utilização de cores austeras e de elementos da arte africana, como, por exemplo, máscaras e figuras. A distribuição da perspectiva, ou seja, a desfragmentação, da pintura em diversas formas geométricas, o que permite ao observador ter várias visões de uma perspectiva sobre o quadro, dando assim uma sensação de movimento. Bom, vamos falar agora sobre as fases do cubismo. E nós podemos dividi-lo em três fases, que são elas: o cubismo cesaniano, ou pré-analítico, o cubismo analítico e o cubismo sintético. Vamos falar um pouco sobre cada um deles, começando pelo cubismo cesaniano, que ocorreu entre 1907 a 1909 e foi influenciado pelo artista plástico francês
Paul Cézanne, por isso o nome cezanniano, fazendo referência ao influenciador. E ele acreditava que a arte deveria transformar a natureza e não imitá-la, digamos assim, né? E isso foi basicamente um dos fundamentos do cubismo. E nessa fase se caracterizou principalmente pelo uso de formas geométricas, pois foi aí que surgiu a ideia de forma geométrica, simplificação de forma. E mais tarde as figuras começaram a ser dispostas em um mesmo plano, como pode ser visto na imagem na sua tela. Bom, passando agora para a fase analítica, ela foi caracterizada pelo uso de tonalidades de marrom, preto, cinza e ocre. E o mais importante dessa fase é que o foco dela era na fragmentação das cores e não no entendimento em si da pintura. Então, nessa fase foi até comum algumas pinturas não fazerem sentido, total sentido, porque não era o foco em si da fase. E por fim nós tivemos a fase do cubismo sintético, que nessa fase foi caracterizada pelo uso de cores mais fortes e um retorno assim ao entendimento da figura. Algumas figuras voltaram a ter o entendimento, mas também não foi o foco. O principal ponto dessa fase foi o uso de colagem, o método da colagem, que eram fixados objetos nas pinturas, como pedaços de madeira, metais e vidros, como vocês podem observar na imagem. Bom, seguindo aqui temos os principais artistas e obras, onde foi escolhido 3 de vários outros artistas do movimento. Para começarmos, temos o próprio Picasso, que nasceu em 1881 e faleceu em 1973. Está exposto aqui 3 imagens, onde tomando como ponto eixo o retrato do próprio Picasso, que logo à sua esquerda, onde seus olhos estão redirecionados, é a obra chamada As Senhoritas de Avignon, onde é considerada como a primeira pintura do movimento. Logo à sua direita temos outra obra que também é bastante famosa e conhecida, chamada A Genialidade Inegostável e Indiscutível, onde é possível se ver traços do movimento cubista. Bom, seguindo para outro artista, temos o George Braque, nascido em 1882 e faleceu em 1963. Onde temos aqui 2 imagens, onde à direita tem um retrato do próprio e logo à sua esquerda tem uma das principais pinturas dele, uma das mais famosas obras, onde o artista quis retratar um conjunto de casas como se fossem realmente cubos. Então ele pegou essa forma geométrica, tendo uma visão mais vida real de uma casa, e quis retratar realmente como se fossem cubos. E também é possível se ver que na composição não se é possível enxergar horizontes e o céu. Então, se você observar bem, não, não no fundo ou no alto da obra não se percebe essa imagem de um horizonte ou um céu. Apenas é possível se ver uma paisagem mais urbana em meio a árvores. Por último, temos aqui o Vicente do Rego Monteiro, que nasceu em 1899 e faleceu em 1970. Temos aqui uma das mais famosas obras dele, chamada Pietà, onde ela representa a Virgem Maria segurando o corpo já sem vida de seu filho Jesus. Onde também se observar que temos aqui vários traços do cubismo, várias formas geométricas que é possível se encontrar. E de logo à direita temos o retrato do próprio. Então, chegando nessa parte aqui do ênfase em um artista, foi escolhido o próprio Picasso para falarmos mais sobre sua vida. Ele nasceu em Málaga, na Espanha, no dia 25 de outubro de 1881, e ele foi batizado com um extenso nome, onde esse nome dele foi bastante meio
ganhando destaque, porque mesmo com esse nome tão grande, hoje ele é chamado apenas por Pablo Picasso. Esse nome é o Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remédios Cipriano de la Santíssima Trindade Ruiz e Picasso. Então esse nome mesmo grande, tão grande, hoje em dia ele é chamado pelo próprio Pablo Picasso. Então, seu pai, ele foi apaixonado por pintura, né? Então, com essa paixão, ele incentivou o Picasso e começou a mostrar, dar os primeiros passos e incentivar para que o pintor desse início para se tornar um pintor. Então, logo aos 8 anos, Pablo pintou seu primeiro quadro, que logo em 1907, seguindo, por consequência desse primeiro quadro, por grandes evoluções do próprio Picasso, ele em 1907 ele se aventurou numa experimentação estética baseada na geometrização das formas. Então, essas formas geométricas, ele começou a se aventurar mais nelas, começando a criar mais obras, trazendo uma experiência mais estéticas. Então, ele se juntou a George Braque, já mencionado, e acabou fundando o cubismo, se tornando assim seu maior feito. Bom, para finalizar a nossa apresentação, eu trago aqui a influência do cubismo no Brasil. Nós não tivemos, assim, pintores cubistas em geral, mas nós tivemos, sim, uma influência em muitas obras, assim, em pintores famosos como Tarsila do Amaral, que é essa que se encontra na primeira imagem da esquerda para a direita. Ela pintou essas duas obras, a segunda da esquerda para a direita é o Abaporu, e a terceira é a Caipirinha. E vocês podem notar que, sim, possuem traços do cubismo. Você consegue notar figuras geométricas bem feitas, linhas retas, e tudo isso é característica do movimento do cubismo, né? Então, há sim um dedo de cubismo, como nós costumamos dizer, nessas pinturas. Bom, mas não apenas Tarsila do Amaral que fez o uso de alguns traços cubistas em suas obras, mas nós podemos citar também Di Cavalcanti, Rego Monteiro e Anita Malfatti, que foram grandes nomes da pintura brasileira, e eles utilizaram sim em suas obras traços cubistas. Bom, e aí por fim aqui algumas referências bibliográficas de alguns sites que nós consultamos e estudamos para produzir esse slide que foi apresentado. Então é isso e obrigado pela atenção.